Com a palavra, então, a defesa. Doutores, com a palavra. Excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Palmeira das Missões, doutor Gustavo Bruschi, receba a saudação desta banca defensiva. Aos promotores de justiça, Ricardo Misco e Rodrigo Piton, aos assistentes de acusação, recebam a nossa saudação. Aos policiais militares e agentes de segurança que hoje fazem a segurança do Tribunal do Júri, aos serventuários da Justiça por serem a engrenagem que movimentam o Poder Judiciário, um cumprimento especial aos meus colegas advogados que nesse processo fazem jus à palavra defensor, estando lado a lado do acusado e analisando cuidadosamente cada detalhe deste processo. Antes de qualquer palavra técnica, eu gostaria de pedir licença para me dirigir a Vossas Excelências. Nós estamos diante de um processo extremamente doloroso. Uma mulher, filha, mãe, perdeu a vida de uma forma trágica. E nada do que foi dito aqui deve jamais minimizar essa ausência. Nós falamos aqui como advogados de defesa, mas nós não estamos contra a justiça. Nós estamos a favor. E o que nós queremos hoje é esclarecer diversos pontos que o Ministério Público não esclareceu no decorrer desse processo. Obrigada, doutora Giovana. Ratifico as saudações já feitas pela colega. E dizer, pela lealdade do processo, pela lealdade do que se encontra nessa enormidade de documentos, de papéis, de depoimentos, de diligências, de denúncias anônimas, vamos aclarar para Vossas Excelências. De um lado temos o Paulo, um marido, um pai, um mandante do homicídio da própria esposa. Do outro lado, nós temos o Ismael. Em algum momento do mundo real, não do mundo ideal, aquele mundo que queremos, sem violência, sem feminicídios, sem homicídios, sem crimes de mando, em algum momento essas duas pessoas se encontraram. E não foi coincidência. Queria eu, como advogada há mais de 15 anos, plenarista, Tribunal do Júri, que tenho contato diariamente com processos dessa natureza, para exercer uma plenitude de defesa. Não estamos aqui defendendo o fato, estamos aqui defendendo uma pessoa. Seja o Ismael, seja qualquer outra pessoa que estiver sentada no banco dos réus. E muito me lisonja, doutor, quando Vossa Excelência começa a sua explanação e disse, olha, os doutores lá de Passo Fundo, os doutores lá de Porto Alegre, quando eu tenho uma dor, eu vou procurar onde? Nas capitais. E Vossa Excelência diz que é do interior. Trabalha no interior. Eu também sou do interior. Venho lá de uma cidadezinha no norte do estado, Machadinho. Hoje estou em Passo Fundo, mas também sou do interior. E me ocorreu quando Vossa Excelência, e espero estar enganada, quando Vossa Excelência diz que procuram os melhores, e devem muitas pessoas estarem se perguntando, o Ismael se estava extorquindo alguém que não tinha dinheiro para pagar uma Coca-Cola, que não tinha nem vontade para trabalhar. Como é que ele tem condições de pagar uma banca de advogados? Esclareço a Vossas Excelências, se lhe passou pelas vossas mentes, ou esclareço se passou pelas mentes da assistência. Estamos aqui fazendo uma defesa pro bono. Eu fui professora na faculdade e me comprometi, não apenas como professora que dava a disciplina de Tribunal do Júri,
Me comprometi a ensinar, auxiliar alunos e alunas que tivessem essa paixão pelo plenário do júri, paixão pela defesa. E eu tenho isso não questão de ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, de ter fama, não ter fama. Eu tenho paixão porque para mim é uma vocação. Estar aqui é uma vocação, assim como o doutor escolheu a profissão que está sentado ali como vocação. Não é pelo valor que está recebendo por mês, com certeza. Então estou aqui pro bono, estamos aqui pro bono. Doutora Giovana, doutor Lucas, meu colega de escritório, a doutora Giovana e a doutora Chaira, que conseguiu ficar aqui por um tempo, são minhas mentoradas. Estamos aqui pro bono, quer dizer, não é o Ismael que está nos pagando, até porque não teria condições. Pegamos esse processo no pedaço da estrada, lá do caminhar, depois de ter sido feito tudo o que foi feito. Não participamos das inquirições, não participamos das oitivas, das diversas oitivas que tem nesse processo. Mas, como falei que sou professora, que fui professora, quero dizer a vossas excelências e quem está nos assistindo. Dentro de um processo, nós temos prova testemunhal, pericial e documental. A clássica de todos os processos é a prova testemunhal. É a mais comum, é a clássica. Prova pericial, aqui nós temos uma enorme gama de prova pericial e o doutor Alexandre muito bem falou anteriormente. Nós tivemos uma enorme gama de prova pericial. Quando vem uma testemunha dar depoimento lá na delegacia, na candência dos fatos, logo quando aconteceu os fatos, ela diz uma coisa, quando ela vem em juízo, quiçá um ano depois, 2, 3 anos, ela esquece algumas coisas. Hoje, eu entendi, nesse plenário do júri, que é crime esquecer. Que se o Ismael não sabe hora, dia, minuto, segundo, que o fulano não sabe, é um crime esquecer. Agora, se é um crime o Ismael esquecer, a testemunha, dona Marilene, que lá foi na delegacia e disse que viu a Sandra sair dentro do carro, reconheceu por uma fotografia tirada do Facebook. Aí veio aqui em juízo, pois é, vi 2 segundos, não era ela, acho que não era ela. Ela esqueceu? Pode ter esquecido. Assim como muitos de nós esquecemos, é normal esquecer. Agora, se é crime esquecer, quero lembrar do Ministério Público que cometeu um crime hoje de manhã. Porque o doutor não saudou o colega. E ele veio aqui e ainda disse, olha, esqueceu de me saudar. Então, é crime eu esquecer... Ironia, doutora, foi uma ironia, foi irônico, se a doutora não percebeu, eu peço desculpa. Ah, não, então a próxima vez o senhor diz assim, ó, ironicamente estou dizendo isso, porque aqui nós não estamos falando em ironia. Aqui nós queremos prova. Aqui nós queremos prova. Ironia só pode deixar para uma outra situação. Mas é crime esquecer. Nós somos criminalizados por esquecer hoje. E aí começa. É um perigo nós termos ou escutarmos uma história única, o lado da acusação. Mas muito mais perigoso é escutarmos inúmeras histórias. E aqui dentro desse processo, excelências, temos inúmeras histórias. Se escolheu alguma por algum viés, porque naquele momento era mais entendível, se escolheu as inúmeras histórias que tem dentro do processo. E que pena que vossas excelências não tenham podido ou não tenham a possibilidade de verificar ponto a ponto do que tem aqui. Se nós falamos em verdade, excelências, nós temos uma dicotomia na nossa vida. Luz, trevas, verdade e mentira. Então, quando falamos a palavra mentira, nossa, é apavorante falar em mentira, porque nós queremos sempre a verdade. Eu uso dizer para o Ismael que está sentado aqui,
que ele é um mentiroso, que ele mentiu nesse processo, que ele mentiu. E as pessoas mentem. Se eu sou normal, eu minto. Vossas Excelências mentem, todos mentem no decorrer até do dia. Algumas mentiras que não prejudicam outras pessoas. Agora, quando uma mentira vem e prejudica outra pessoa, nós temos que ter as reservas. A mentira do Ismael não só prejudicou ele, porque ele mentiu desde o primeiro momento. Mentiu quando foi lá extorquir o Paulo, dizendo que sabia de informações da esposa dele. E como ele bem disse hoje, ele se aproveitou daquele momento. Se aproveitou daquele momento, da fragilidade de uma família e daquele momento. E andou mal. Andou mal. Inúmeras denúncias anônimas. Denúncias anônimas temos nesse processo. Ligações telefônicas, pessoas que procuraram a delegacia. Ora, pois, se eu, comunidade, se eu, pessoa da comunidade, quero realmente auxiliar, quero trazer informações, e a delegada andou muito bem nessa investigação, quando foi pontualmente atrás de cada informação trazida, denúncia anônima. Quando uma pessoa se esconde no manto do anonimato, nós temos que prestar atenção. E a delegada foi em cada diligência, foi verificar tudo. O que se confirmou das denúncias anônimas? Andamos mais. O Ismael teria contado que tinha prestado um serviço para um vereador. É assim que tem no processo. Ora, pois, se eu executo uma pessoa conhecida lá de Boa Vista das Missões, uma pessoa maravilhosa, como tem os relatos do processo, como tem as provas do processo, como estão as filhas aí, e a comunidade que conhecia ela. Eu vou sair contando que eu matei? Eu vou sair contando? O Ismael pode ser mentiroso, mas não acredito que ele tivesse essa capacidade. Se ele tivesse, antes mesmo de ir lá falar com o Paulo, contado para todo mundo, qual seria o motivo da extorsão? Ir lá dizer que tinha informações sobre a esposa. Vossas Excelências foram concitados hoje pela manhã a julgar com imparcialidade esse fato. Pela íntima convicção de Vossas Excelências. Mas essa íntima convicção não é o achismo. Não é o achismo. Essa íntima convicção é sopesar o que realmente tem aqui. E aí nós vamos mais. Qual que era o motivo do Ismael de matar a Sandra? A paga. Foi mandado para matar, nós temos a paga. O que significa? Bem falou, no homicídio mercenário, eu ganho para matar. O Ismael é o matador dos balas na cara. No currículo dele, ele tem uma série de homicídios, de tiros, bala na cara. Não, Excelência. O modus operandi, se eu posso dizer, a conduta do Ismael é querer ganhar um dinheiro fácil. Isso nós vamos demonstrar, que ele tem, naquele mesmo dia, que estaria na Campana, no dia 29 para o dia 30, estaria na Campana com os irmãos Negreto, que não se confirmou, que o doutor já fez referência. Ele queria um dinheiro fácil. Esse é o modus operandi do Ismael. Essa é a prisão dele. Ele teve essa primeira prisão e está preso há mais de 7 anos. Esse depoimento lá de Lages, esse interrogatório, e me permitem Vossas Excelências trazer que quando eu falo que temos prova pericial, documental e testemunhal no processo penal, uma vez a tal da confissão era chamada rainha das provas, isso é a história do direito.
que para vossas excelências podem não interessar. Mas por que era a confissão a rainha das provas? Que quando alguém confessava por meio de tortura, por meio das ordalhas de Deus naquela época, há muito tempo atrás, se confessou, estava confessado. Ninguém mais investigava nada. E o que aconteceu a vossas excelências em 2018, quando Ismael foi dar o depoimento lá que confessou por causa de benefícios? O que aconteceu? Alguém investigou? Foi investigado. Foram corroborar com tudo que o Ismael disse, porque ele deu requintes de detalhe. E o delegado conduziu o interrogatório, sim. Se vossas excelências quiserem, podem pedir para o juiz, nós vamos passar. Nós não vamos passar o depoimento inteiro de Ismael, que são 20 minutos, e nós temos tempo para falar. Há uma condução. Alguns trechos que foi trazido, alguns trechos que a gente pode trazer. O delegado dizia, formulava uma pergunta num texto, e ele, alguma coisa do que o Ismael falou, lá nessa atual de confissão, se confirmou? Não. Por quê? Porque ele estava mentindo. Ou inventando. Como ele bem disse depois. Ele inventou tudo isso para proteger aquela mesma pessoa que ontem veio falar mal dele aqui, em alguns momentos. Ou por que a Aline veio falar mal? Porque ela foi presa, grávida, de poucos meses, algemada, foi para a delegacia, foi compelida, não tinha mandado de prisão nenhuma, e não fui eu que falei com ela para ela vir contar aqui. E além do que, ela perdeu a criança. Além de perder a criança, de passar por toda essa situação e perder um filho, o que aconteceu com ela? O Ismael ganhou os 9 mil, mais um depois, que foi para a conta dela, e ela. As pessoas têm motivo até para falar, até para dar depoimento. Quem sabe esse ressentimento, passado todo esse tempo, veio à tona na manifestação de ontem. E não tiro o mérito dela. Eu não sei como é que eu reagiria nessa situação. Aí nós temos um porém. Você falou em prova indireta, prova direta, um crime que deixa vestígio, homicídio é um crime que deixa vestígio. Nós temos os indícios. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir a existência de outra ou de outras circunstâncias. Uma circunstância conhecida e provada. Qual que eram as circunstâncias conhecidas nesse processo? Ah, várias. Faltaria horas para contar a vossas excelências as circunstâncias conhecidas, que todo mundo conhecia. Cidade pequena é bom, porque eu nasci em cidade, me criei em cidade pequena. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, onde que está a prova? Conversinha? Fofoca? Chismes? Achismos? Todo mundo sabe. O que realmente aconteceu com a vítima? Aí é um plano assassino. Se é um plano assassino, eu matei alguém, eu nem pro padre vou confessar. Nem pro padre. Se ele não contava nada para a Aline do dinheiro que ele tinha recebido, ia sair contando que tinha feito um serviço que... Aí vamos mais. O Ismael, num primeiro momento, e o doutor Alexandre fez referência, ele foi acusado de matar a Sandra, de esconder o cadáver e da tal da extorsão. Matar a Sandra mediante paga, que eu já falei. A paga é o valor ou qualquer outra vantagem que a pessoa tenha recebida antecipadamente. Há um ajuste prévio, antecipado ao dia 30 do desaparecimento, e foi pago antes. Aí o Ismael também estava sendo acusado por extorsão. A extorsão é conseguir um valor, um benefício posterior. O Ministério Público pediu absolvição do Ismael por extorsão.
prova que tem nesse processo é da extorsão. A prova que tem, as mensagens trocadas entre o Paulo e o Ismael, exaustivamente já foi trazida para Vossas Excelências, é do dia 20 a 22 de fevereiro. E não é eu que estou dizendo, é um relatório de investigação. É um relatório de investigação. O contato entre as mensagens. O pessoal foi no dia 17. No dia 17 que ele recebeu o dinheiro e que ele andou comprando tênis, foi fazer tatuagem, ficou em hotel. É, isso aí. A prova está aqui. Aí a prova não é a testemunha. Porque aí o Ismael não lembra, se foi de manhã, se foi de tarde. Porque eu fiquei 7 anos preso. Eu não lembro o que eu comi a semana passada. Agora uma pessoa 7 anos presa, com essa espada de Damocles na cabeça, sem saber o que você vai ser condenado, você vai ser absolvido, com essa incerteza, porque ele falou uma coisa, não se confirmou, trouxe outros depoimentos, ninguém levou a cabo. Aí ele tem que lembrar dia, hora e minuto. Um dia na prisão é muito, 7 anos é muito mais. A prova está aqui. Foi feito quebra de sigilo telefônico de vários telefones. Tem um catatal, desculpe a expressão, que não é uma expressão jurídica, uma gama de documentos. Depois de tudo isso, o relatório de investigação diz: as mensagens de SMS trocadas do dia 22, do dia 20 ao dia 22, que no dia 23 ele é preso. A questão dos negretos, o doutor já explanou, ele disse o nome de 2 pessoas, que não é o nome dos negretos. Foi até verificado, mostraram 12 fotografias para o Ismael reconhecer. Ele não reconheceu nenhum, porque ele não conhece os negretos pessoalmente. Se Vossas Excelências quiserem, podem olhar, que está demonstrado por um relatório policial. Outros locais foram investigados. O Ismael disse. Engraçado que no depoimento dele lá, gravado, ele não fala em momento algum. O local onde depois ele mostrou, ele não fala. Ele só diz que sabe. Aí eu tenho uma certidão, um relatório de serviço da delegacia aqui de Palmeira das Missões. Por volta das 18 horas do dia 23, retornamos com o Ismael. Porém, como ele tinha declarado o local onde o corpo da Sandra tinha sido deixado, fomos direto à cidade de Vicente Dutra. 6 horas da tarde. Isso está aqui. Hoje de manhã o Ismael disse que não lembrava, porque ele lembrava que foi no outro dia, de dia. Especificamente na localidade de Barra do Iracema. Ele disse para os policiais, na estrada, quando eu já estava vindo, provavelmente, eu não estava junto. Mas no depoimento dele não tem. Margem do Rio Uruguai. Referiu que o corpo teria sido enrolado em 2 lonas e jogado num barranco abaixo. Então, primeiro tinha dado tiro na árvore, encapuzado, depois carregado no carro. Já era 2 horas e 30 minutos do dia 24, quando juntamente com outros policiais civis da região, o delegado, foi o delegado. Com a indicação de Ismael, entramos no mato. Aí ele disse que entrou no mato, olharam vários lugares lá e nada foi encontrado. Depois, por volta das 10 horas do mesmo dia, fomos ao local onde o Ismael deu um segundo lugar. Ele estava inventando. Foram no primeiro lugar, não encontraram nada, foram no segundo lugar, vai no terceiro lugar. E não era para passear. Eram os benefícios que ele teria ganho lá para dar essa confissão. Essa confissão, e ele fala depois que foi pura invenção, porque não se confirma. E aí, várias informações para a delegacia, que sabiam de que estava, que não sei o que. Relatórios de investigação que foram procurar em outros locais lá em Vicente Dutra. E aí eu imagino essa família, essas filhas, que estavam esperando notícia, e hoje o Ministério Público disse que
a família sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu. Quem sabe a pessoa com quem a Sandra se consultava contou onde que estava a Sandra. Porque eu tenho certeza que essa família enlutada e desejar os meus sentimentos, que eu não imagino perder uma mãe dessa natureza, não saiba realmente o que aconteceu com a tua mãe. Não saiba. Porque esse processo inteiro, tudo isso, todas as pessoas ouvidas que trouxeram informações, que trouxeram declarações, que sabiam, que não sabiam, não sabe. O Ismael sabe? Não, ele não sabe, porque ele mentiu. E aí vamos lá, que o Ministério Público deixou a cereja do bolo para quase o final. A questão do chip do celular. Eu até fui pesquisar. Porque a questão do chip do celular que o Ismael tinha, ele não se lembrava se tinha um celular, se não tinha. 7 anos atrás. Foi desabilitado no dia 29/1 de 2018. Meu Deus! Isso é uma prova de que ele tinha um celular. Então, se eu tenho o número de um celular que foi desabilitado 29/1 de 2018, eu não posso pedir para ver se aconteceu alguma coisa? Se tem uma extração que eu consiga recuperar? Tem um e-mail? Não tem um e-mail? Aquele numerozão grande? Tem o chip? Eu não tenho o número do chip? Eu não posso saber. Então, essa é uma prova, porque está desabilitado. Eu não sei porque eu nunca desabilitei celular, mas aí eu fico pesquisar. Doutora Giovana, como é que se desabilita um celular possivelmente? Tem várias formas, mas inclusive uma das formas pode ser não pagar a conta. Recorrentemente pode vir a ter aquele chip desabilitado, entre outras formas. Não pagar a conta? O Ismael não tinha um pinto para dar água, desculpa a expressão, não tinha R$1 para pagar uma Coca-Cola. Ia ter dinheiro para ficar botando cartão no celular. Mas aí vem a questão do chip, aí vem o Cleuton Boneto que dá depoimento. E ele fala que o Ismael teria vendido esse celular há um tempo antes. Tá aqui, eu não estou inventando. Então, desabilitou o celular. Eu não tenho celular de cartão. Fui pesquisar porque eu nem sei como é que desabilita. Talvez me faltem as pós-graduações do delegado lá de Santa Catarina para isso. Pior, a tal da campana. Nossa, a história que o Ismael contou é história de CSI. É história de CSI. Eu assisto CSI. E nesse processo, as perícias que foram feitas beiraram as perícias do CSI. O álibi do Ismael, da tal da campana com os irmãos Negreto, da moto, do Voyage, daquela historinha de faz de conta. Depoimento do Jean Lucas, que foi dito, o irmão dele falou ontem. Estavam bebendo de tarde. O Ismael falou hoje. Ele realmente estava bebendo de tarde que o irmão dele brigou com ele. Tiveram uma janta de noite. Está aqui no depoimento dele, que ele fala que até o pessoal da guarita lá, da vigilância, da entrada lá, viu que estava demais a confusão. Essa história do carro, que eles saem ali de Vicente Dutra, da Águas de Vicente Dutra, onde o Ismael morava, com essa história, saíram com o carro do Jean, ele estava meio bêbado, que foram para Frederico, se confirma. Por quê? Porque a Thaísa, ex-mulher do Jean, esse amigo do Ismael, ela faz uma ocorrência policial. Então a Thaís está mentindo também. Então o Ismael está mentindo, o Jean está mentindo. Ó, por extorsão, que foi que nós pedimos. Dia 29/1 de 2018, às 23 horas. Às 11 horas da noite, a esposa, namorada, companheira, brigante do Jean, registrou uma ocorrência. Aonde que é essa ocorrência? Frederico Westphal. Então, ou ele estava indo lá para fazer a campana 29 para 30, ou uma pessoa pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Acredito que não. E isso não é prova testemunhal. Uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo é impossível. Mas aí eu quero deixar por último que a verdade se revela sempre nos detalhes.
As provas aqui que o Ismael comprou várias coisas tá aí, foi exaurido. O relatório de diligência lá dessa padaria, que é padaria, restaurante Sonho de Verão, tá aí com os horários. Mas aí o Ministério Público vem na finaleira. Perícia. Vamos só imaginar, na vida lá de Vossas Excelências, lá pessoal, vão acreditar em alguém que fala alguma coisa ou num perito? Porque aqui nós temos um pouco a gente mente, um pouco é verdade, um pouco omitir é crime e assim vai. Aí o doutor trouxe vários laudos. Os laudos não são conclusivos. Porque como tinha na denúncia, na primeira denúncia, que ela tinha sido morta por disparos de arma de fogo, porque foi essa a confissão do Ismael lá, que ele deu 2 tiros, um no peito. O delegado diz, um no peito e um no rosto. O delegado diz para ele. Aí ele fica... O laudo de necropsia não deu em nada, porque fazia muito tempo que ela estava lá. E o Ministério Público foi bem até um determinado ponto. Muitas coisas não foi conseguido apurar na perícia, porque tinha sujidades. Está em todos os laudos. Foi feita perícia de tudo quanto é jeito. E aí, uma das perguntas que foi pedida para os peritos, para Vossas Excelências entenderem, porque era baseado no que a denúncia estava lá, se tinha resíduos de pólvora. Tinha algum elemento conclusivo de que tinha sido um disparo de arma de fogo, ou disparos de arma de fogo. E a balística nos dá alguns condões de que, depende da distância do tiro, é as marcas que ficariam. A gente sequer sabe da distância, a não ser pela informação do Ismael, que diz que ia ser de uns 2 ou 3 metros. Tá? Eu disparo uma pessoa de 2 a 3 metros, e aí, a depender da distância, é a situação. Várias respostas diz, existem vestígios, não constatamos vestígios de tiro na vestimenta periciada. Qual que é a vestimenta que foi periciada? Se ela tomou um tiro no peito, como está aí rezando a denúncia, eu tenho que ter uma perícia dessa blusa. Essa blusa, ela é famosa num determinado ponto do processo. Os peritos não dizem nada. E aí vem um relatório de diligências do Marcelo Brandão Ardengue, que é um dos policiais aqui de Palmeiras das Missões, e que ele foi lá no local do fato onde foi encontrados os restos mortais da dona Sandra. E aí ele faz um relatório, a hora que ele foi, o que aconteceu. Eu gostaria que Vossas Excelências lessem comigo, por favor, o que está dizendo aqui. Estou terminando, doutor. Desculpa. No relatório de diligência, e ele fez o relatório no dia 22, ele foi no dia 21 e fez. Ele colocou o que foi achado, o que foi comunicado ao delegado. Após, os peritos passaram a desenterrar o restante do corpo. Desculpe, mas eu preciso. Sendo possível visualizar que o cadáver estava vestido com uma blusa estampada, que depois foi reconhecido como uma blusa que a Sandra usava, de mangas longas junto ao corpo. Junto ao corpo havia outra blusa, sendo que esta uma regata estampada. Esta última peça era exatamente igual à blusa que a Sandra usava no dia do desaparecimento. Na blusa de mangas compridas, verificamos um pequeno orifício circular na parte, por favor, na parte das costas. Não havendo orifício na parte frontal da blusa. Eu dou um tiro no peito e esse orifício que tem no processo é o antigo procurador, o defensor público, diz que era um rasgo que tinha na blusa. Então, aonde que está o tiro
no peito da dona Sandra, que o Ismael disse que deu, aonde que está? Isso não foi dito até agora. Tem um tiro no peito. Fui eu que fiz isso aqui? Não. E aí tem fotos da tal da blusa. Tem fotos. Fotos da parte da frente. Foto é da parte da frente, da parte de trás. E aí, esse orifício que eu não sei, que não tem como provar que foi tiro, que não tem resquícios de pólvora. É aonde? Na parte das costas. O tiro foi pela frente e não tem orifício na frente. Então, se eu dou um tiro pela frente, se saiu pelas costas, eu tenho dois. Isso? É lógico? É lógico. Então, nós temos um álibi, que não existiu campana. A confissão do Ismael. Por que ele foi confessar? A confissão, tudo que ele disse, ele inventou. E aí tem uma reportagem que ele deu na 0 Hora, e tem mesmo. E está juntada nos autos. Eu fiquei olhando a manchete. Tentei me aproveitar da situação, tirar dinheiro, alegando inocência. Aí ele basicamente ele conta o que ele contou aqui. Pela entrevistadora, quando os restos mortais foram localizados, a Polícia Civil informou que um orifício na blusa da vítima indicava que a mulher teria sido morta com um tiro no peito. E isso era compatível com o primeiro depoimento dado por Boneto. Que saiu na mídia, as pessoas falavam, e essa história do tiro na frente, tá na denúncia, saiu na mídia. Olha o que diz a firma Corsac, que devia ser o defensor que estava lá no momento. O que existe é um pequeno rasgão na parte traseira da blusa e não se pode presumir que seja decorrente de uso de arma de fogo. Por quê? Porque a perícia não conclui. Possibilidade, probabilidade, certeza. Vossas Excelências estão aqui hoje não para julgar a possibilidade. Várias possibilidades nós podemos induzir por provas indiretas que podem ter acontecido com a dona Sandra. E eu não sou cientista, eu não sou investigadora. Mas se Vossas Excelências e a comunidade tivesse o poder, a condição de analisar tudo isso, nós temos outras possibilidades do que está referido na denúncia. Quando a gente assume o processo, a gente tem por praxe pegar o processo. Conversamos com o Ismael nos passou a sua versão, a sua informação. Vamos analisar o caso. Vamos ver o que a gente está se metendo, no que a gente vai ter que trabalhar, como que a gente vai fazer isso. Depois que a gente analisa o processo, que a gente faz o estudo do caso, é que a gente vai voltar lá para conversar com o Ismael. E o que a gente tem por praxe? É pegar o processo e analisar ele de cabo a rabo. Só que nós tínhamos um problema, que quando nós fomos pegar o processo, esse era o cabo a rabo que nós tínhamos para analisar. Nós tínhamos mais de 10 volumes, com inúmeras escutas telefônicas, gravações, interceptações, quebras de sigilo. Era um catatal de coisas. E nós vamos deixar para ouvir o que tem no processo. E a gente vê o que tem no processo. E a gente começa a ouvir o processo, não o acusado. E quando ele disse que o que ele tem de depoimento não era verdadeiro, nós começamos a trabalhar com o que tem de prova. Vamos ver o que nós temos sem a fala dele. O que tem sem a fala dele? Vamos excluir a fala dele.
Já que ele mesmo disse que não é verdadeira, vamos ver o que tem. O que nós temos plausível nesse processo? Nós temos uma denúncia grave de uma morte, de uma ocultação do cadáver e também tinha da extorsão. Nós temos um mando, nós temos muita coisa. Uma família enlutada, uma família destruída em virtude de uma atitude que ele mesmo se colocou, e nós tínhamos que resolver isso. Como é que nós íamos fazer? E aí nós começamos. A denúncia diz que entre 30 de janeiro e 17 de fevereiro de 2008, Paulo e Ismael, em comunhão de esforço e conjugação de vontades, e outros agentes, não se tem quais são, por motivo torpe, mediante promessa de recompensa, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões e condições do sexo feminino, com violência doméstica e familiar, mataram Sandra Mara Lopes Trentin. Depois, a denúncia diz que de 30 de janeiro a 17 de fevereiro, eles ocultaram o cadáver. Vem a questão da extorsão, que dia 20 e 22 de fevereiro, o Ismael constrangeu o denunciado Paulo Ivan Batista a pagar o valor que ele tinha informado. Dessa extorsão, Ismael foi absolvido a pedido do Ministério Público, a qual a defesa, obviamente, um pedido de absolvição não vai em conta, não vai se insurgir. Mas vamos analisar o processo. O que nós temos de elementos que tratam com Ismael? Tem uma prova no processo que a Ivone, ela era a recepcionista, ela cuidava do balneário onde ele morava. E ela relata no depoimento dela que ela jantou com o Ismael e outras pessoas no dia 15, que ele estava um pouco agitado, que ele pediu emprestado um telefone para Adriano, que era outra pessoa funcionária do balneário, para ele fazer uma ligação. Que ele faz essa ligação e que depois do outro dia, no dia 16, ela não vê mais ele. O relato dele foi para Boa Vista, visitar o pai. Confirma, esse é o depoimento dela, dizendo isso. No dia 16, ele está em Boa Vista das Missões. Não tem nada que aconteça no dia 16 relacionado ao Ismael. No dia 17, segundo as informações do Paulo, segundo as informações da Romana, segundo as filmagens que tem lá de Boa Vista, na frente da padaria do Rogério, Ismael estava em Boa Vista. E ele conversou com Paulo. Depois disso, ele recupera o dinheiro, sai de lá, vai para a rodoviária, e da rodoviária ele sai em direção a Vicente Duque. Não, ele vai a Frederico. Não estava mais lá. Por que Frederico? Como o doutor disse, ele fez tatuagem, ele gastou na tia Vera, e tem relato disso. Tem um taxista, o Bortolotto, de lá, que ele informa que levou o Ismael do hotel Tio Zé até a boate, que ele voltou com ele até lá o hotel para pegar mais dinheiro, para ele voltar para lá. Ele estava lá naquele momento. E se nós formos trabalharmos com a questão da mentira, vocês vão recordar que a Romana informou que no sábado o Ismael conversou com ela e ele voltou no domingo, final da tarde. Domingo, final da tarde, ele estava na tia Vera. Ele não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí nós temos a questão de confusão mental, as falsas memórias. Quando passa-se muito tempo, a nossa memória, que não é um disco rígido, ela causa falhas. E hoje, o Rômulo vir dizer que o gol é roxo, que é azul, é entendível, são 7 anos depois. Mas o Ismael dá o depoimento 6 dias depois, 20 dias no caso depois,
do relato dela ter sumido e ele não saber a cor da caminhonete que ele dirigiu por horas, não é crível. Isso não é aceitável. Ah, você está louco? Ele falou isso no dia lá. Essa é a questão, no calor do momento. Ele não sabia essa condição. Ele saiu, no outro dia, dia 18, ele foi no atendimento médico em Vicente Dutra, ele estava em Vicente Dutra, e eles confirmam que ele estava, ele voltou para o hotel, ficou no hotel, do hotel, ele pagou um taxista para ir a Chapecó, e ele levou ele depois das 11h30 da noite a Chapecó, deixou ele em Chapecó. Lá em Chapecó ele comprou a passagem para ir a Lages, e em Lages ele comprou o telefone, e habilitou o telefone que ele iria fazer as conversas com o Paulo. Essa aqui é a ocorrência, dia 31/8, que o Paulo fez. Aqui o Rômulo informando que localizou o veículo naquele dia, antes da ocorrência. Nós temos aqui as rotas que a Sandra fez na cidade no dia. Isso aqui, em torno de 1 hora, das 7h50, mais ou menos, até as 8h50, ela fez esse trajeto aqui. E aqui foi localizada a caminhonete. Em 1 hora ela ficou rodando a esmo na cidade, que ninguém sabe por quê. E só tem nas imagens, conforme a curva que faz, pelas películas, aparece somente ela na direção. Somente ela. E eu fico nessa dúvida. Porque se Ismael teria feito uma campana para seguir ela, ficaria deixando ou atrás dela por 1 hora na cidade de Palmeira das Missões. E nas filmagens não aparece nenhum veículo atrás dela. Dentro desse período todo. Só o carro dela. Ninguém enxerga. Olha só, vamos cuidar aqui se tem algum carro. Não tem. Não tem. Mas depois, a partir das 9, e é uma dúvida que a gente tem nesse processo, é que a partir das 8h50, quase 9 horas, simplesmente não temos mais notícia de Sandra. Não tem. Nada. Nada. Sequer as digitais de Sandra estavam na caminhonete. Foi feito o confronto das digitais na caminhonete e eles encontraram do Rômulo e do Paulo. E nem do Ismael. E nem do Ismael. A pessoa que é vista horas antes dirigindo aquela caminhonete não tem a digital dela dentro da caminhonete. Causa estranheza, com certeza. Mas as digitais do Paulo e do Rômulo, elas estão no lado de fora da caminhonete. Não na parte de dentro. Realmente, eles foram lá, eles reconheceram, vou encostar, vamos ver como é que tá, vamos abrir a tampa atrás, o que a gente conseguir acessar aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Até chegou a chave, abriu, olharam que estava revirado, fecharam. Continua, confere, está tudo certo. E não tem, Ismael. Nós não temos aqui uma informação de que como que teve uma relação anterior ao fato, anterior a 30 de janeiro, que liga esses dois. O que se tem? Qual é a prova que tem no processo que liga essas duas pessoas antes de 30 de janeiro? Eu desafio os promotores a trazerem essa prova. Confissão do Ismael. Antes do dia 30? A confissão dele é antes do dia 30. A confissão ele fala que se encontrou com o Paulo antes. Aonde? Antes do dia 30.
Ah, ele falou que se encontrou. Sim, não, mas eu quero saber a prova, a confissão, então a palavra dele... Doutor, quer filmagem, quer que eles tirem foto, oi, tirando foto, toma aqui. Não, mas olha... Entendeu assim, doutor? Bom, o que vocês têm de prova? Nós estamos olhando aqui, ó, isso que eu falei para vocês, eu estou tirando a palavra deles. Eu quero prova, documento. Aqui, nós não temos o vídeo deles conversando, até porque ninguém é idiota de fazer um vídeo conversando para combinar a morte de alguém. Pelo menos tem que ter um mínimo de senso de noção. Nós não estamos brincando aqui. Mas pode ter herbe, pode ter ligação, porque fez quebra de sigilo telefônico meses antes. E não tem contato nenhum. Foi ouvido o Adriano. O Adriano tem emprestado o telefone para ele fazer ligações e não tem ligação dele para o telefone do Paulo. A Fabiana fazia ligações para ele e não tem nenhuma comprovação que ele ligava para o Paulo. Não tem. Qual é a ligação que o Paulo tem com ele? Tecnicamente. Eu não quero achismos. Eu quero técnico. Nós temos a comprovação que eles conversaram. Neste momento, aqui está a Aline, Ismael, Pedro, Rogério. Carro de Pedro, aqui o Ismael. Ele sai para ir na Creluz, onde ele se encontra com Paulo. No princípio ele disse que foi aqui que ele recebeu o dinheiro. A partir daqui, a Aline entra no carro depois e eles vão embora. Isso é técnico. Ninguém refutou essa informação. E nós não temos como dizer que isso aqui não é verdade. Aqui está a informação que ele ficou aproximadamente 1h30 na boate Tia Vera, das 6 às 19h30. Então ele não tinha como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós temos aqui a informação de que ele estava no hospital em Vicente Dutra. Não tinha como ele estar em outro lugar. Aqui é o taxista que falou que ele pagou os valores para levar a Chapecó. Ele não discutia valores com o taxista. Ele pagava, porque naquele momento ele tinha dinheiro e ele precisava fugir dali. Mas isso é mentira dele. É que o depoimento dele só é verdade aquilo que interessa. O que não interessa não é verdade. Aqui tem o depósito do valor, que eles informam que tem. Dia 23 é o depoimento dele. Ele já estava preso. Por que nós entendemos que o Ismael não pode ser condenado pelo homicídio e ocultação de cadáver? Primeiro que houve a condução pelo delegado. Por mais que se diga que o delegado tenha uma conduta exemplar, que ele seja graduado, que ele tenha conhecimento, experiência, ele conduziu, ele induziu. Foi discutido hoje aqui com o doutor Alexandre, por que o senhor não faz pergunta? Por que o senhor argumenta antes de fazer a pergunta? O senhor tem que fazer perguntas. Vocês acham que se tivesse qualquer um dos advogados aqui do lado do Ismael, ele iria conduzir aquelas perguntas como ele fez? Então você deu o tiro da cabeça ou no... Ele está me induzindo. O carro, você anunciou o roubo ali, ela entrou no lado do motorista, você ficou qual posição você dentro do veículo? Você anunciou o roubo, Ela entrou no carro, ficou lá do motorista, Quem que estava falando? Ele só estava, como se tivesse um script, eu vou falar isso aqui, tu confirma para mim. Não, mas ele não está ameaçando, ele não fez nada. Capaz, é um homem sério, honesto, correto. Tá, não, mas aí fala como é que foi. Você chegou perto dela, ela estava com a cara tampada, amarrada na árvore, daí você puxou a arma e deu o que você fez? Quem que falou? Foi o Ismael que falou? Não sabe a marca? Não,
acho que não vi mais, não. E a cor? Era uma meia cinza. Meia cinza? Vocês viram a caminhonete saindo? 23 de fevereiro, ele já estava informando que era uma caminhonete meia cinza. Não tem como isso não existe. E nós temos uma situação que ele foi lá e eles mostraram que ele demonstrava-se um pouco perdido no local que ele levou a polícia. Que ele conhecia. Se ele conhecia e ainda ele levou o lugar que ele estava tudo errado. Óbvio que ele não foi querendo. O cara que sai preso às 6 da noite de Lages para vir até Vicente Dutra, Boa Vista. Quanto tempo é de viagem? Tu fica dentro de uma caminhonete algemado para chegar lá e dizer assim, agora tu vai lá, nós vamos te levar. Não interessa, tu vai ir. Tu falou, tu vai fazer. Confirmou alguma coisa? Não. Aqui, nós temos uma situação. Esse vídeo está baixo, esse áudio está baixo, por quê? O irmão do Ismael Boneto, depois que ele foi preso, no dia 25/4, também deve ter sido convidado, mandado um convite para a casa dele, dizendo assim, o senhor gostaria de fazer um vídeo para tentar prejudicar o seu irmão? Para conseguir uma confissão, utilizando-se de uma câmera espiando, um telefone, num relógio. Quem será que fez isso? Em livre, espontânea vontade? Não, com certeza, eu vou lá, claro. Pode ficar, me dá aqui. Eu, credo, porque meu irmão é um vagabundo, eu vou fazer isso contra meu irmão mesmo. Ou será que ele foi assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente já sabe da verdade, a gente já tem as informações, teu irmão foi preso, a tua cunhada está sob suspeita e você também vai, e eu acho que eu vou perder teu pai também. Ou tu vai lá, e aí nós resolvemos isso aqui, eu tiro vocês da jogada, nós vamos botar todo mundo junto. E aí ele foi. Pega-se o telefone, um relógio, não se sabe como. Ele chega no presídio, abre-se os portões, entra porta dentro, não faz revista, chega-se na cela, conversa com o Ismael, pergunta para ele, nunca tinha ido no presídio, não visitou e nunca mais foi visitar ele. E pergunta, tá, mas aí, me conta o que aconteceu. Ele, não, capaz, eu não fiz isso, eu só quis tirar dinheiro deles, jamais que eu ia fazer uma coisa dessas. É isso que ele diz aqui nesse vídeo. Mas é mentira. Nós temos uma questão que nós começamos a discutir sobre todos os fatos e tudo mais. Essa emboscada que a doutora trouxe para vocês, que não fecha, não existe, não tem como... A campana, no dia 29 de janeiro, um dia antes dos fatos, que é o mesmo dia que ele teria escondido o chip ali, né, cancelado o chip, tem um registro de uma ocorrência, de um processo de extorsão, que o Ney da Lalana teria registrado que o Ismael estava lá fazendo ameaça contra ele. E segundo, alguns dias depois. Bom, então, esse cara saiu, fez uma ameaça para alguém, volta para casa, toma uma cerveja com o amigo, de noite vai na ex-mulher do cara, faz uma extorsão contra ela também, volta para casa e vai fazer uma campana para tentar sequestrar e matar uma pessoa. Não feche, silêncio. Aqui está a camisa furada que a doutora mostrou para vocês. E está escrito, ó. Não sei se vocês viram antes, mas está aqui. A parte frontal não tem nada. Parte traseira da blusa apresentando o orifício. Isso aqui não é nós que estamos dizendo, não é um achismo nosso. Isso aqui é o próprio policial que fez a investigação. E um detalhe que nós começamos a trazer e me chamou muito a atenção, doutora, é o seguinte: nós temos aqui um laudo pericial, porque o laudo é incontestável
porque ele foi registrado, ele foi embalado por pessoas idôneas, corretas, que diz que dentro da construção de um mito possível na morte ocorrida com um calendário tanatológico entre 11 meses antes da chegada da equipe pericial. O corpo foi encontrado no dia 21 de janeiro. Se for entre 11 de 2019, né, quase que um ano depois dela ter sido registrado o sumiço. Se nós retirarmos 11 meses, daria-se em torno de 21 de fevereiro. Onde é que Ismael estava 21 de fevereiro? Se nós botarmos o prazo máximo dos 11 meses, ele estava em Lages, mandando mensagem, tentando extorquir o Paulo. Se eles estavam um conversando com o outro, quem que matou ela? Ou eles estavam com érabes diferentes, com contatos diferentes, tentando um conversar com o outro, tentando resolver, porque naquele dia a polícia bateu na casa dele. Ele relata que a polícia bateu na casa dele, que foi no dia 21 que ele deu a informação. Não, mas ele estava preso pela polícia, ele estava lá na delegacia naquele momento. E como é que ele teria matado ela? E essa é a primeira questão. Nós temos o que citação que a gente diz que justamente entre 30 de janeiro e 17 de fevereiro, entre os municípios de Palmeiras das Missões e Boa Vista das Missões, nesta comarca, a vítima Sandra Mara Lopes foi morta mediante disparos de arma de fogo. Disparos de arma de fogo. O registro aqui é de quantos disparos? Possível um. Possível. Todos os laudos que o doutor diz, é possível que seja. Como é possível? De todas as diligências da polícia, também era possível o envolvimento do Rômulo na morte, era possível o envolvimento do Pedro na morte, era possível o envolvimento do Negreto, era possível que tivesse... Tudo é possível. Mas não é concreto. E nós temos a informação de que ela morreu, foi feito o DNA, foi reconhecido as vestes. Infelizmente, porque a esperança toda da família era que ela aparecesse viva. Passado muito tempo, fugiu com alguém, foi para outro lugar. Mas não é o momento. Então o nosso pedido, no primeiro quesito, é que ela não foi morta por disparos de arma de fogo. Porque não tem essa comprovação. O segundo quesito, ele vai trabalhar que se o Ismael concorreu de alguma forma com esses disparos de arma de fogo. E esse segundo quesito é a autoria. É para saber se foi o Ismael que atirou. Se ela foi morta com os disparos. Se ela foi morta com os disparos. Se vocês reconhecerem que tem prova, que tem determinação, que realmente reconhece que ela foi morta com disparos de arma de fogo, sendo que o tiro foi no peito e nos ossos não tem nenhum orifício. Mas pode ter acontecido de ter passado entre as costelas e não ter pego em lugar nenhum. Que é uma mira muito boa para a pessoa fazer isso, atirar no peito e não ter nenhum orifício, quebrar nenhum osso nem nada. Mas se vocês entenderem que houve essa morte, ele não deu disparos. O nada absolve o acusado. Aqui, se vocês ainda entenderem que ela morreu, que ele concorreu com os disparos, vocês podem ainda absolver ele. Achar que ele não cometeu o crime da forma que foi descrito, mas que ele cometeu e absolvê-lo. Seguindo então na sequência, quesitos as perguntinhas que Vossas Excelências irão responder. Para dizer que sim ou que não, nós, além das consciências, além de tudo que Vossas Excelências estão pensando, estão escutando, vendo, nós temos que ter elementos no processo, prova dos autos. O réu Ismael agiu com vontade de promessa de recompensa para receber 40 mil. Essa informação dos 40 mil ele deu lá no início.
Você comprovou? Não. Qual que nós temos aqui a situação? 9.000 mais 1.000. Posterior. Ele foi absolvido por extorsão? Sim. Mas a extorsão, ele tem prova da extorsão e foi absolvido. Aí não dá para entender. Prova da paga que eu recebo antes. Não é que nem eu vou fazer uma empreitada de um serviço. Eu recebo antes a paga. Eu tenho que receber antes. É o que está dizendo a lei, é o que está dizendo. Ele recebeu 40.000 antes? Não. Recebeu 9.000 mais um posterior. Toca para nós. Quinto quesito. Esse quesito da paga do recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio que nós vamos tratar agora, o que são? São situações que, se ele for condenado, vão aumentar a pena, e vão aumentar a pena substancialmente. Recurso que dificultou a defesa da vítima, por que tem isso aqui? Porque o Ismael, lá na tal da confissão dele, na rainha das provas, que ele não foi torturado, ele não foi coagido, nada, de livre, espontânea vontade, ele contou tudo. Então, se ele contou de livre, espontânea vontade, ele falou com a verdade, foi confirmado? Não. Aí nós temos essa situação, que ela foi pega de surpresa. Aonde que ela foi pega? Como que ela foi pega? Nós temos uma perícia, dentre inúmeras perícias no processo, que aí tem essa situação que ela teria entrado voluntariamente no carro, em outras situações. Foi feita uma perícia num pano que tinha dentro da caminhoneta. Por quê? Para ver se tinha algum resquício de alguma coisa que fizesse... É que nem CSI mesmo, que nem filme dos Estados Unidos. Ela tivesse sido drogada ou colocada no nariz para carregar a Sandra. Isso tem no processo. Foi confirmado? Não, não tem. O pano estava limpo dentro da caminhonete. Até isso foi feito para elucidar a situação. Então, a surpresa, o recurso que dificultou a defesa da ofendida, demais executores aconteceu? Não. Quem matou a Sandra? Eu não sei. E aí, isso eu fiquei... Olha, de tanto que eu estudo, de tanto que eu leio e faço júris de feminicídio, eu fiquei... Nem sei se é surpresa. Eu fiquei estarrecida com essa qualificadora. O que é a qualificadora do feminicídio? Nós temos duas hipóteses de feminicídio dentro do nosso Código Penal. Por questões de violência doméstica ou familiar, que é o íntimo, o feminicídio íntimo, e o não íntimo, que é, vou matar aquela lá porque eu não gosto de mulher, acho que mulher é um ser desprezível, um ser menor do que o homem. São duas essas situações. Por que o Ismael tem que ser condenado, se for, e ter um agravamento de pena por causa que ele praticou esse crime, ou é por razões do sexo feminino, ou por violência doméstica ou familiar? O Ismael, o que ele tinha com a vítima? Ele não conhecia. Ele coabitava com a vítima? Não. Ele maltratava a vítima? Não. Qual o relacionamento íntimo que ele tinha com a vítima? Nenhum. Então não caberia feminicídio. Segunda situação. Ele teria matado... porque ela era mulher? Não, porque aqui o processo está dizendo que ele matou porque ele recebeu para isso. Aí, qual é a desculpa, vou falar em desculpa, para ter essa qualificadora para aumentar a pena de uma pessoa? Nesse caso do Ismael. Olha, o réu Ismael Boneto praticou o fato em face da vítima mulher por razões e condições do sexo feminino? Não. Então, ou ele matou por paga, ou isso aqui não existe. Visto o conhecimento do acusado que o co-denunciado Paulo Ivan coabitava com a esposa e com os filhos menores do casal. O que é uma coabitação? Vamos partir do pressuposto que é morar junto, coabitar, morar na mesma casa. Mas, excelências, se no mundo real ele foi contratado para matar a Sandra, porque era esposa do vereador Paulo, qual é a situação? Então ele matou a Sandra, contratado pelo Paulo, mediante paga,
Ele matou ela porque ela é mulher, porque ela era a esposa dele, porque a esposa, teoricamente, tem que ser a mulher, visto o conhecimento do acusado que o Paulo coabitava com a esposa e com os filhos do casal. Como assim? Ela era esposa dele, morava na mesma casa, morava com a família ali, com os filhos. Então ele matou por causa disso. Além dele receber, contratado para receber um valor para matar a Sandra, ele também matou por causa disso. Porque o Paulo coabitava com a esposa. Gente, ela era a esposa dele. Essa qualificadora do feminicídio, só que nem é achismo. Só que dentro da lei, aqui do que está escrito no artigo 121, que agora foi reformulado, não existe isso. Ou eu mato por causa de violência doméstica, ou condição do sexo feminino. Nós temos a questão, já encerrando nossa parte, da ocultação do cadáver. Como foi dito já, Ismael não foi ocultar esse cadáver, não foi atrás dessa mulher, não matou essa mulher, não tem essa informação. Teve uma ocultação, óbvio, ela foi encontrada, foi feito, a escavação foi feita a localização, isso que houve uma ocultação. De quem fez, a gente não sabe. A materialidade existe. A ocultação ninguém nega que aconteceu. O que se nega é que foram eles. Então, não tem por que você chegar aqui e dizer, não, realmente, ele concorreu, mas como? Como? Não foi localizado nada. Nada. Não tem. E agora, com esse laudo dizendo ainda que, provavelmente, no período que ela foi morta, ele estava preso. Não tinha nem como, materialmente, ele fazer isso. Então a gente pede que vote não. E aqui, caso vocês ainda entendam, tem a possibilidade da absolvição do Ismael Boneto. Agradecemos a atenção de vocês. Se possível, voltaremos. E só uma pausa no tempo para organizar e terminar o nosso tempo.